Jornal da República e Última Hora, direto de Mangaratiba, onde está acontecendo o Secomp, o maior seminário estadual de compras públicas. Estamos aqui com um representante de Rondônia, um grande especialista em licitações, Jamil Manazzi. Jamil, fala para a gente essa transição da 866, da antiga lei de licitações, para a nova, para 14133. Bom, a 14133, ela surge no cenário das licitações e contratos dia 1º de abril de 2021. Portanto, a gente já tem 4 anos aí de uma nova lei, a qual ela veio trazendo para dentro do cenário das contratações muito do que a gente já vinha vivenciando, através de acórdãos, através da doutrina, através da jurisprudência. Então, o que nós temos hoje é um cenário novo, no qual a gente já vinha vivenciando, mas que muitos dos estados e dos municípios estão com dificuldade na aplicação. Em especial questão de regulamentação, novos artefatos de planejamento que surgiram aí e que os municípios e os estados precisam se adaptar. Então, a 14133 ela veio para dar aquela sacudida na área de licitações e contratos, para que o servidor agora comece a pensar de forma muito mais eficiente do que a gente vinha fazendo lá no passado. E sobre as modalidades, o que mudou nas modalidades das licitações com a nova lei? Bom, com relação às modalidades, a 14133 trouxe para a gente agora somente, né, pregão, a concorrência, o diálogo competitivo, o concurso e o leilão, deixando de existir com a revogação da 866 as modalidades convite e a modalidade tomada de preços. Agora, é claro que as modalidades que nós mais iremos utilizar no dia a dia, a modalidade pregão, 90% do que a administração pública compra hoje, contrata hoje é bem serviço comum, então a gente vai fazer através da modalidade pregão, e aquilo que tiver complexidade, obras, serviços complexos de engenharia, nós iremos fazer através da concorrência. São as modalidades que nós mais iremos utilizar. E talvez, uma vez por ano, a gente vá fazer ali o leilão para desfazimento de bens públicos. Nessa modalidade do pregão, o que se mudou para se combater a corrupção? Que dizem que essa nova lei foi um instrumento para pacificar a jurisprudência e acabar com a corrupção. O que se mudou na questão do pregão para melhorar o procedimento licitatório? Bom, com a 14133, preferencialmente as modalidades serão eletrônicas. Trazendo para esse cenário eletrônico as licitações, automaticamente eu venho dando transparência e dando uma maior publicidade aos atos praticados pelo agente público. Então, essa seria uma das medidas adotadas pela 14133, mas que a gente já vinha vivenciando na modalidade pregão através de seus decretos. Então, não é algo novo, mas é algo que se estende agora também para as obras públicas, que até então eram feitas de forma presencial, com a nova lei de licitação agora serão feitas também de forma eletrônica. Essa modalidade de algo competitivo, na prática, como é que ela tem acontecido? Na verdade, na prática, ela não tem acontecido, né? Pela complexidade, pelo prazo que demanda, um edital para a escolha da solução, outro edital depois para a escolha do fornecedor. Então, é uma modalidade que, via de regra, ela é feita quando eu tenho objetos complexos, né? Quando eu tenho objetos que muitas das vezes a administração não consegue caracterizar. Então, é uma das modalidades, raramente a gente vai ver utilização, acho que o governo federal deve ter feito 1 ou 2 diálogo competitivo, e é uma modalidade que raramente a gente vai ver municípios e estados realizando. Nós temos visto aí pessoas rodando com atas debaixo do braço, de prefeito em prefeito. Como é que funciona essa questão de contratação por adesão à ata? Está todo mundo atrás disso agora. Bom, em regra, para que eu tenha uma ata de registro de preço, teve uma licitação anterior. Então, é um procedimento no qual um órgão gerenciador faz uma licitação e dessa licitação ele gera uma ata. Essa ata pode ter a possibilidade de carona. É essa carona que amplamente é difundida e vendida pelos fornecedores para outros órgãos. Agora, a gente precisa ter um cuidado. Não é porque eu tenho uma ata disponível que é uma ata que é vantajosa para a administração. Sempre que o órgão for aderir uma ata, ele precisa justificar a vantajosidade em se fazer. Então, eu preciso instruir o meu processo de uma forma que me resguarde a escolha que eu fiz para poder aderir. Não tem crime nenhum em fazer a adesão de uma ata, porém, o procedimento precisa ser feito
seguindo os princípios da legalidade, da eficiência, da economicidade, para que essa adesão se torne transparente para as contratações públicas. E como é que funciona, como que se faz esse procedimento da ata? Qual é o prazo dessa ata? Qual é a competência dessa ata? A ata lá do Sul serve aqui para o Rio de Janeiro? Como é que funciona essa questão, considerando que cada estado tem seu preço, cada fornecedor é localizado numa situação diferente? Daí aquela necessidade de justificar a vantajosidade da ata para aderir. Bom, a princípio a ata é de 12 meses. Né? Todas as atas de registro de preço já começam com 12 meses. Só que a 14133 inovou, trazendo a possibilidade da prorrogação por igual período, ou seja, as atas de registro de preço poderão chegar até 2 anos. Outro ponto que precisa ser observado, via de regra, município ele vai aderir de outro município, do estado e da União. Já o Estado só pode aderir de outro Estado ou da União. E a União só pode aderir da própria União. Então a gente tem essa limitação de adesão, em especial quando a gente está na União, que é mais restritivo. Aí quando é município, abre o leque. Porque eu posso, além de aderir de outro município, eu posso também aderir de outros estados e também da União. Um dos pontos interessantes e que a gente precisa ressaltar é que esse procedimento de carona precisa estar previsto no edital. Então, não é sempre que a gente vai conseguir aderir a essa ata, somente quando tiver previsão no edital. Entendi. E essa questão da ata, ela serve para todas as áreas, saúde, educação, qual é o valor, o preço? Tem limite de preço ou... Via de regra, essas atas têm validade para todos os objetos. Né? Agora, a gente precisa analisar a questão geográfica. Né? Eu sou do norte. De nada adianta eu pegar a adesão de uma ata, exemplo, lá de Brasília, lá de São Paulo, porque no norte a gente tem um custo chamado custo amazônico. Então, na demonstração da vantajosidade, já se traria aqui a inviabilidade. E muitas das vezes, esse fornecedor, pelo custo logístico, para ele também não é vantajoso. Então, a gente precisa analisar esse contexto sempre que a gente for fazer adesão de uma ata de registro de preço. Uma dúvida grande também, como é que funciona o portal hoje? Existe um portal, todo mundo pode ir lá consultar. Como é que funciona esse portal? Os prefeitos irem lá e procurarem lá os atos publicados. Bom, a Lei 14133 trouxe uma figura chamada de Portal Nacional das Contratações Públicas. A ideia do Portal Nacional das Contratações Públicas é centralizar todas as compras, seja de estados, município, Distrito Federal, da União, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Só que a gente tem um porém. Né? Hoje o portal ele não está 100% adaptado. E além de não estar 100% adaptado, nós ainda temos municípios de até 20 mil habitantes que não são obrigados a publicar dentro do PNCP. Então, muitas das informações que deveriam estar lá dentro ainda não estão, porque os municípios ainda não estão obrigados. Do dia 1º de abril de 2021 para frente, esses municípios têm ali basicamente 6 anos para poder se adaptar. 4 já se passaram, falta 2. Então, a gente tem informações hoje de municípios acima de 20 mil habitantes, Estado e da União, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Mas a gente ainda não tem essas informações completas. A ideia é que sempre que eu quiser verificar se tem ali uma licitação, uma dispensa, quiser consultar um preço, eu entre dentro desse portal, né, e eu possa buscar e fazer uma pesquisa a nível nacional. Jamil, e como é que a nova lei vem tratando as empresas de pequeno porte? Elas podem se unir para competir? Por exemplo, fazer o prefeito quer licitar uma ponte, uma obra de uma ponte. Uma empresa pequena sozinha não tem condição. Aí vai ficar sempre naquelas grandes construtoras. Como é que essa lei trata a questão das pequenas empresas? Bom, nessa questão, a Lei Complementar 123, ela traz a possibilidade da subcontratação com as micro e pequenas empresas. Só que não é obrigatório. Para se tornar obrigatório, é uma opção da administração pública. Primeiro ponto. Segundo critério que a gente tem aqui é a possibilidade do edital prever a participação dessas microempresas através de consórcio. Né? Então, eu junto várias microempresas, cada uma na sua área, e que vão fazer o conjunto daquilo que a administração precisa construir. Seria uma possibilidade. A Lei 14133,
ela efetivamente ela não altera muito a Lei Complementar 123, até porque o que estava na Lei Complementar 123, os benefícios continuam, mas ela traz um caráter restritivo. Ela vem dizendo que microempresas e empresas de pequeno porte que irão participar de obras, se como é que eu vou te explicar? Se dentro daquele exercício financeiro ela atingir o limite de 4 milhões e 800, ela pode até participar dessa licitação, dessa obra, mas ela irá participar sem nenhum benefício previsto na Lei Complementar 123. Ela participaria como se fosse uma empresa comum. A mesma coisa acontece na aquisição, para itens de até 4 milhões e 800. Outro diferencial é que a lei pede que essas microempresas ela apresente para a administração uma declaração de compromissos assumidos com a administração pública, que não ultrapasse esse limite de 4 milhões e 800. E a nova lei, a 14133, ela traz, dentro do seu bojo, lá no artigo 11, a questão de critérios de sustentabilidade, integridade. Como é que funciona isso na prática? Bom, aqui é meio que incoerente, né? Eu pedi da empresa que ela me traga critérios que muitas das vezes a própria administração não utiliza. Né? A sustentabilidade na 14133 ela ganha uma força muito maior do que a gente vinha trabalhando anteriormente, até porque anteriormente a gente trabalhava como se fosse um dos objetivos. Com a 14133, lá no artigo 5º, ela traz também a sustentabilidade como um princípio. Então, hoje, a administração obrigatoriamente precisa pensar de forma sustentável. E é algo que a gente precisa construir dentro da administração pública, porque a gente ainda não tem esse costume. Então é uma questão ainda a ser construída, né? É uma questão que ainda precisa se adaptar, é uma questão que a administração ainda precisa começar a estruturar nas suas contratações através de estudo técnico preliminar, agora, termo de referência. Uma coisa muito importante, principalmente para as pequenas prefeituras, é a contratação direta. O que traz no bojo dessa nova lei para desburocratizar a contratação direta, que às vezes aquelas compras que têm um valor menor que 62 mil, e no caso de engenharia, 120 mil, né? Vamos lá. A 14133, para desburocratizar o processo de contratação direta, ela traz somente um documento obrigatório como artefato, né, como documento para instruir o processo, que seria o documento de formalização da demanda. Os demais, estudo técnico preliminar, gerenciamento de risco, termo de referência, só no que couber. E muitas das vezes fazer uma dispensa de 10, 15 mil não compensa fazer todo esse planejamento. Então a 14133 traz essa possibilidade de simplificação. Outra mudança que a gente tem é que esse limite de valor do artigo 75, 1 e 2, que eu acabou de mencionar, esse valor ele vai alterar anualmente. A União vai editar um decreto sempre ali no final do ano, virou o ano, esse valor vai ser atualizado de acordo com o IPCA. Então, o limite da dispensa hoje da 14133 ele não é estático, ele vai alterar anualmente. Outra novidade que está chegando aí no mercado também, principalmente para estados e municípios, é a figura da dispensa eletrônica. Assim como o pregão eletrônico, assim como a concorrência eletrônica, agora a gente também tem a possibilidade de fazer uma contratação direta com base no artigo 75, 1 e 2, de forma digital, através da utilização de sistemas, seja ele da administração pública ou seja ele sistemas privados. E como é que está a jurisprudência nessa questão? Você comentou que em menos de 20 mil habitantes, por exemplo, não precisa botar lá no portal, ainda está muito deficitário essa questão da publicidade. Como é que está a jurisprudência dentro do tribunal nessa questão das compras diretas e na questão da elegibilidade, por exemplo? Bom, posicionamento do tribunal agora, a gente ainda está naquele momento que o tribunal está começando a editar novos acórdãos a respeito das matérias da 14133. Então, nesse primeiro momento, a gente está utilizando muito os acórdãos antigos, com base na 866, na 10520, mas é claro que de forma a adaptar à realidade atual. Então, hoje os tribunais vêm sempre se manifestando, batendo sempre no princípio da celeridade, no princípio da razoabilidade, no princípio da economicidade, levando em consideração que essas contratações, sejam através de licitação ou de contratação direta, têm um único objetivo, que é satisfazer a necessidade da administração ou do cidadão usuário. Jamil, eu quero agradecer a sua participação aqui na nossa entrevista e deixar aí
uma mensagem final falando sobre as melhorias e as deficiências dessa transição aí da nova lei, que é importantíssimo para todos os cidadãos brasileiros, porque é ali que está o gargalo da administração pública, nas compras. Bom, tanto a melhoria quanto a deficiência a gente resolve somente de uma forma, capacitando. Mas não só capacitando os agentes da administração pública, capacitando também os nossos fornecedores, para que eles possam atender o objetivo final, que é o atendimento da necessidade que foi levantada lá atrás dentro do processo. Seja uma necessidade da administração ou seja uma necessidade da própria sociedade. E quais são as ferramentas hoje existentes para quem quer se capacitar, principalmente os servidores das prefeituras de menor porte? Bom, hoje a gente chegou naquela era digital, né? Então a gente tem muito conteúdo ali no YouTube, muito conteúdo no Instagram. A gente tem também a Escola Nacional de Administração Pública, né, que tem cursos gratuitos promovidos pela Administração Pública Federal. A gente tem cursos também dentro dos tribunais de contas. O que não pode é ficar parado. Treinamento e capacitação tem, só que o servidor necessita ter a iniciativa de buscar conhecimento. Muito obrigado, Jamil, um dos maiores especialistas em licitação no Brasil, de Rondônia, direto para o Secomp, no Rio de Janeiro, o maior evento de compras públicas do Estado.